Fala, meu sujo, povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, hoje no nosso Roteiro Team, vamos ter a história completa da semana para vocês. Aqui na lição fala que vamos falar da história de Atos 25, de 1 a 12. Só que eu quis dar uma ampliada, porque essa parte só fala de um julgamento. Então eu queria saber o que aconteceu nos outros julgamentos, para eu poder saber o que aconteceu. O primeiro julgamento, Paulo enfrentou o juiz, Félix. No caso, era apenas um governador romano, mas que ele deveria fazer esse papel de juiz. Então Félix perguntou assim para Paulo: tudo bem, do que eles te acusam? Então o povo foi lá e apresentou suas acusações. Falou bem assim: este homem, ele incita a multidão. Este homem profana o templo sagrado. E inclusive, quando nós íamos dar uma lição nesse malfeitor, que eles chamavam assim, o comandante romano foi lá, tirou ele de nossas mãos e ainda fez isso com muita violência a quem estava querendo fazer isso. Só que todas essas acusações não eram verdadeiras e eles nem tinham como provar. Então Paulo ele foi apresentar sua defesa. Paulo falou bem assim: na verdade, eu já tinha passado um tempo ali. E quando eu estava na sinagoga, eu não estava falando, eu estava apenas passando o dia de sábado ali. E estava identificando, inclusive, alguns erros nas doutrinas dos rabinos. E aí, o povo, quando percebeu a minha presença, que todo mundo se juntou para espancar Paulo até a morte, como eles queriam. E aí foi graças à intervenção do comandante que Paulo estava vivo naquele momento. E aí Félix falou bem assim: olha, eu não consigo dar uma decisão agora sobre isso, mas então ele adiou o julgamento, deixou Paulo preso. Mas quando Paulo estava preso, a própria comandante romano que havia tirado Paulo das mãos dos judeus havia sido encarregada para proteger Paulo na prisão de todo outro prisioneiro judeu que quisesse o mal de Paulo. Inclusive ninguém poderia servir Paulo a não ser os romanos, porque se algum judeu poderia fazer isso, poderia envenenar a comida, poderia dar uma ração menor para Paulo. Ração é tipo uma quantidade pequena de comida. Então Paulo ele estava ali apenas esperando novamente o julgamento. Depois Félix novamente voltou a julgar Paulo, mas dessa vez com a sua esposa. E a sua esposa era judia. E ali eles na verdade não estavam muito para julgar, estavam mais para ouvir o que Paulo tinha para dizer. E assim eles puderam ouvir muitas coisas acerca da vida de Paulo. Mas depois de 2 anos, Félix acabou que ele havia meio que dado sucessão a outro governador. Um governador chamado Festo. E o julgamento ainda não tinha sido concluído. Então foi novamente adiado. E aí Festo falou assim: beleza, vamos resolver esse, entre aspas, perrengue que Félix deixou para mim. E aí Festo estava lá. Certo dia Festo ele foi para Jerusalém. E os líderes judeus falaram assim: por que você não traz Paulo para cá para você poder julgar ele? Na verdade, eles estavam armando uma espécie de emboscada para que, se Paulo fosse para Jerusalém, eles pudessem matar Paulo. Mas não foi feito assim. Festo então foi julgar Paulo em Cesareia, que é onde Paulo estava preso. Lá, novamente, o povo apresentou suas acusações e Paulo a sua defesa. E aí Festo também não viu que Paulo não tinha erro, mas ele não conseguia dar uma decisão, já que o povo estava cada vez mais irritado. Então Paulo mesmo fez assim: eu apelo para Roma. E o que é isso? Para César. Todo cidadão romano, Paulo era um cidadão romano, poderia ser julgado pelo próprio imperador da nação. E era isso que Paulo queria. Ele fez isso para que o julgamento fosse justo, sem ter essas influências dos judeus. Só que aí Festo falou lá: tudo bem, eles já iam meio que adiar novamente. E aí Paulo falou que ele queria um julgamento feito pelo próprio imperador. Tempos depois, o rei daquela região chamado Agripa, foi para lá. E aí Festo estava conversando com ele, sua esposa, falou bem assim: olha, tem aqui um cara que ele é muito interessante. E aí eu queria que vocês dessem a sua opinião em julgar ele novamente, né? Aí tá, a Agripa concordou. E aí os judeus novamente apresentaram as suas acusações e Paulo a sua defesa. Só que dessa vez, quando Paulo viu que ali havia uma espécie de novo juiz, ele contou toda a sua história. Desde quando ele era instruído aos pés dos rabinos, até quando ele foi um perseguidor e perseguido. E sabe, ele contou a sua história com tanta convicção, com tanto amor, com tanta transformação, que a Agripa falou assim: cara, por pouco eu não me torno um cristão. E aí o outro governador falou bem assim: e aí, qual é o seu veredito? Por mim, eu não vejo nada de mal nele.
E aí Festo falou bem assim, pois é, ele poderia até ser solto agora, o problema é que ele apelou para César. Então, sabe, Paulo ele também quis resolver a situação, falando assim, então que César resolva, né? Que César dê o seu veredito. Só que acontece que se Paulo tivesse deixado tudo encaminhado nas mãos de Deus, o melhor teria acontecido. Mas, de qualquer forma, Paulo não se desviou em nenhum momento. Paulo não teve medo. Agora, a partir dessa história da semana, nós vamos comentar, inclusive nas outras semanas, qual foi a grande e longa viagem de Paulo até Roma, seja por terra ou por mar. E quais milagres Deus operou ali no meio dele, enquanto ele estava sendo levado até Roma. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve. Até o próximo vídeo. Tchau!